De uns anos para cá, a ascensão da extrema-direita no Brasil espalhou a teoria maluca de que o nazismo e o fascismo seriam movimentos de esquerda. Agora, porém, o ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro, Ernesto Araújo, deu uma nova dimensão a essa batatada e passou a difundi-la com o peso do seu cargo. O Jornal Nacional, porém, não deixou barato. Na última sexta-feira, mostrou que o ministro bolsominion mentiu e desmoralizou o governo Bolsonaro. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Brasil vive a era dos idiotas. Eles tomaram o poder, elegeram um deles, o mais idiota de todos, como presidente da República e agora tentam aplicar sua idiotia nas veias de cada brasileiro. Uma dessas idiotices endêmicas é a de que o nazismo e o fascismo foram movimentos de esquerda. É relativamente simples comprovar que se trata de uma lorota. Uma manchete em primeira página da Folha de São Paulo de 1º de fevereiro de 1933, quando a Folha se chamava Folha da Manhã, basta para desmontar essa tese idiota. A manchete, como você vê, diz que em 1933 socialistas e comunistas pretendiam se unir para enfrentar o governo então recém-empossado de Adolf Hitler. Hitler, que é o símbolo maior da extrema-direita, venceu a eleição contra a esquerda, chegou ao poder e promoveu uma das maiores atrocidades da história da humanidade. Mas como existe uma máquina de direita programada para dopar as mentes mais frágeis, com mentiras absurdas como a de que o nazismo seria de esquerda, por incrível que pareça, nenhuma prova tão forte quanto essa manchete é suficiente para abrir os olhos dessas pessoas. Assusta, porém, quando o ministro de Estado, o chanceler brasileiro, encarregado de intermediar as relações do Brasil com a comunidade internacional, dá prova tão atroz de ignorância. A TV Globo, decidida a mostrar que não pode ser desafiada, apesar de tudo, deu uma forte contribuição ao interesse público ao desmontar uma batatada como essa, que inclusive emporcalha a imagem do Brasil no exterior. A Globo desmontou a bobagem dita por Araújo e por todo esse bando de idiotas que trafegam pelo bolsonarismo. O âncora William Bonner apresentou o fato do que disse Araújo sobre o nazismo ser de esquerda e daí em diante sapecou uma longa lista de especialistas que destruíram o ministro bolsominion e todo esse bando de débeis mentais que difundem essa imbecilidade de que o nazismo teria sido de esquerda. Uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, provocou críticas de historiadores aqui no Brasil e no exterior. O ministro disse que dois regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, eram de esquerda. Em entrevista à Globo, o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Wichel, por exemplo, afirmou que é uma besteira argumentar que o fascismo e o nazismo são movimentos da esquerda. Isso não é fundamentado, é um erro, é simplesmente uma besteira, disse Wichel. Detalhe, o embaixador alemão no Brasil não tem nenhum problema com Bolsonaro, como se vê. Já Peter Carrier, pesquisador na Alemanha e autor de um relatório da Unesco sobre o Holocausto, disse ao Jornal Nacional que é historicamente incorreto associar o nazismo como um movimento de esquerda e que, na própria formação do movimento nazista, na década de 20, eles já se declaravam contra o marxismo e contra a União Soviética. Segundo o pesquisador, a fala do ministro de Bolsonaro contribui para falsificar a história. Uma historiadora especializada em fascismo e autoritarismo da Universidade NYU, em Nova York, também disse ao JN que Araújo fala besteira. O ministro tem que reler os livros de história
que faz parte da estratégia de determinadas correntes políticas adotar uma versão que seja mais adequada aos seus interesses e que dizer que esses movimentos são de esquerda é simplesmente um absurdo. O historiador Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, disse que falar que o nazismo é um fenômeno de esquerda é uma fraude intelectual e uma releitura completamente equivocada da própria história. É como se fosse negar o fato histórico que aconteceu na Alemanha nos anos 30, nos anos 40. O historiador ainda fez uma advertência ao nosso país. Uma advertência sobre as constantes batatadas que Bolsonaro diz e que repercutem fortemente no exterior. No caso da política externa, isso de dizer que o nazismo foi de esquerda é extremamente perigoso porque mostra ao mundo uma visão radicalmente sectária do Brasil, o que não é bom para o nosso país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.